Beleza, né? Então a gente pode dar sequência àquilo que nós vimos sobre os átomos e também sobre os modelos atômicos, hoje falando um pouquinho sobre a hipótese atômica, tá bom? Ó, a hipótese atômica, gente, ela surgiu aí, obviamente, há muito tempo, né, desde a Grécia Antiga, e passou por diversas explicações ao longo dos anos, né? Só que a hipótese atômica ela não foi aceita com muita facilidade dentro da comunidade científica, e isso, inclusive, na década de é, meados ali de 1900. Então, quando você fala do início do século XX, você está lidando ali com um contexto que analisava os átomos ainda com muito ceticismo. Então, não se tinha muita certeza da existência dos átomos, mesmo tendo aí diversos modelos, diversas explicações que já adotavam o átomo como algo certo, né, como algo presente na natureza. Mas os cientistas ainda viam isso com muito ceticismo, tá bom? Então a gente pode pensar em hipótese atômica como algo que demorou muito tempo para ser aceito, comprovado dentro da comunidade científica. Só que importante para a comprovação dessa hipótese um movimento que nós chamamos de movimento browniano, tá bom? E o que foi o movimento browniano? Um cientista botânico extremamente importante aí para a física também, que foi o Robert Brown, ele percebeu que quando você pegava partículas de grãos de pólen, né, e colocavam esses grãos de pólen suspensos em um fluido e observavam o movimento desses grãos de pólen através de um microscópio, ele fazia um movimento bem peculiar. E o movimento era assim. Esse era o movimento, um movimento desse tipo. A partícula saía daqui, fazia um movimento até aqui, e aí ela ia fazendo um movimento bem peculiar desse tipo, onde durante muito tempo os cientistas se perguntaram, né, por que, que ela se comporta dessa forma, por que, que o grão de pólen faz esse tipo de movimento, né? Até que, no início ali do século XX, 1905, um grande cientista a, aí a, teve o trabalho, né, de estudar o movimento dessas partículas, desses grãos de pólen. E o cientista é o Albert Einstein, né? Então Einstein foi uma figura icônica para a física, extremamente famoso, genial, talentoso, que fez grandes contribuições aí para a teoria da relatividade restrita, né? O estudo também do efeito fotoelétrico, isso ali tudo em 1905 também. E, inclusive nesse ano publicou um artigo que fala sobre o movimento browniano, que é exatamente sobre esse movimento. E o Einstein, em 1905, explicou da seguinte maneira, né? Ele disse que essas partículas, esses grãos de pólen, eles são descritos por uma equação que ele chamou de equação do desvio quadrático médio, tá bom? Então a equação é assim, ó, eu vou escrever aqui a equação. Deixa eu tentar aqui apagar a imagem, né? Vou apagar aqui. Então o Einstein escreveu uma equação que dizia o seguinte, que o desvio quadrático médio que esse grão de pólen realizava no fluido, podia ser feito, calculado, descrito por essa equação, né? Vou chamar isso aqui de dQm, tá bom? dQm, desvio quadrático médio. Isso, na verdade, estava escrito como a raiz quadrada de k vezes o t. Eu vou explicar o que são cada uma dessas grandezas, tá bom? Dividido por 3π vezes eta vezes o a. Vezes o a. Deixa eu ampliar aqui a fração. E tudo isso multiplicado pela raiz quadrada do tempo de observação, né? Raiz quadrada de t. Mas olha só, o que são cada uma dessas grandezas, tá bom? Vamos ver aqui. O K, ele é a constante de Boltzmann, conhecida constante de Boltzmann aí da física. O 3π fazia parte ali da equação segundo a dedução de Einstein. O eta, a letra grega eta, na verdade, representa a viscosidade do fluido, tá bom? E o A representa a dimensão da partícula, que se você vê ela como algo que é como uma partícula esférica, é um diâmetro. Então aquele A ali simbolizaria um diâmetro do grão de pólen em questão. Então essa é a equação, né? Só que olha só, essa equação está relacionada com a constante de Boltzmann, tá bom? E o que sabemos sobre a constante de Boltzmann na física, né? Claro que não vou deduzir muito aprofundado essa constante, tá? Mas ela basicamente relaciona a temperatura com a energia de moléculas, tá bom? Então essa constante de Boltzmann,
ela está, na verdade, representando aí, ela relaciona, né, o que acontece com a energia e com a temperatura de moléculas, que pode ser moléculas de um gás, né, e também moléculas de um fluido em questão, tá bom? Constante de Boltzmann. Mas se a constante de Boltzmann relaciona temperatura e energia de moléculas, isso significa que essa constante de Boltzmann também tem uma relação com o número de Avogadro, tá bom? E o que é o número de Avogadro, né? O número de Avogadro ele é um número importantíssimo aí na física que vai simplesmente representar números de partículas ou número de moléculas, tá bom? Então o número de Avogadro ele é o fixo, tá? Ele é representado por n, né? Deixa eu colocar aqui o número de Avogadro só para a gente ter uma noção. Ele é simbolizado por n e esse número ele é um valor fixo. Ele representa 6,023 aproximadamente, tá bom? Vezes 10 elevado a 23 moléculas ou partículas, tá? Então, vou colocar aqui embaixo aqui, ó, moléculas ou partículas, tá bom? Mas o fato é que é um número importante para se entender quantidades de moléculas, quantidades de partículas, tá? Então, sacada do Einstein, né? Depois de escrever essa equação que representa o desvio quadrático médio e perceber que isso tem uma relação com a constante de Boltzmann, essa constante de Boltzmann está relacionada também com o número de Avogadro, tá bom? Constante de Boltzmann está relacionado aí com o número de Avogadro, que é o n. E por estar relacionada com o número de Avogadro, você começa a perceber que, na verdade, aquele fluido onde você tem o grão de pólen, ele é constituído de moléculas. E se ele é constituído de moléculas, então tem átomo ali presente. Ou seja, foi uma explicação que mostrou que a hipótese atômica realmente é verdadeira, que a hipótese atômica fazia todo o sentido durante a explicação do movimento browniano. Inclusive, isso passou por uma experiência, por uma série de experiências, tá bom? Um cientista famoso que fez muitas dessas experiências, inclusive ganhou o prêmio Nobel também, né? Foi o Jean Perrin, tá bom? Jean Perrin. Ele é Nobel, ele ganhou o Nobel em 1926, o Jean Perrin, tá? Anos 20 ali, ele ganhou o prêmio Nobel também. Então, o Jean Perrin conseguiu explicar isso através de experimentos, através de experiências extremamente importantes acerca disso, onde ele mostrou que essa equação, né, esse desvio quadrático médio, explicava de fato o movimento do grão de pólen posto ali num fluido. Ou seja, né, a hipótese atômica, a partir daí, passa a ser aceita dentro da comunidade científica. Então, de 1920 em diante, né, já não se tinham mais dúvidas acerca da existência dos átomos, né? Ou seja, os átomos realmente existem e a hipótese atômica triunfa, né? Ela realmente passa a ser aceita e comprovada dentro da comunidade científica e acadêmica, tá bom? Então é só para a gente ter uma noção de que, por mais que a gente fale de átomos e hipótese atômica, isso não foi aceito com muita facilidade, né? Teve que ter uma série de experiências, estudos e rigor para que isso passasse a ser visto como algo verdadeiro, né? Algo que você pode cravar que realmente é assim que funciona. E a hipótese atômica não foi diferente, né? Ela teve que passar por esse processo e, inclusive, foi comprovada, né? Então, a hipótese atômica, sim, hoje é uma verdade e graças a esses estudos, esses cientistas que fizeram o papel de estudar isso com muita dedicação aí, né? E é isso aí.